Bom dia, segundo ano. A nossa aula hoje é sobre mamíferos. Então, por favor, abram o seu livro na página 57 para a gente começar a nossa aula. Então, os mamíferos. Mamíferos vem do latim mama, que se refere à mama mesmo, a estrutura mama, né? E fere, que é portador. Então, todos os mamíferos são portadores de mama. Além disso, os mamíferos, eles apresentam a classe mais variada de vertebrados, tá? Com aproximadamente aí 6.000 espécies nas últimas contagens, ok? E seres que a gente conhece também. Claro, os mamíferos, eles, assim como as aves, eles conquistaram diversos ambientes diferentes, né? Só que essa conquista do ambiente, essa evolução dos mamíferos, ela só foi possível, eles só surgiram, né? Após a extinção aí dos dinossauros. E isso aconteceu há cerca de 65 milhões de anos atrás, tá? Em relação às aves, outra característica que é comum tanto para mamíferos quanto aves é a endotermia. Eles são endotérmicos. O que é que isso significa dizer? Eles conseguem manter essa temperatura corporal constante. Claro que ela tem um limite, né? Então, se eu pegar um animal que vive na caatinga, no cerrado, mesmo sendo mamífero, e levar lá para um dos polos, a adaptação corpórea dele não está adaptada para um frio tão extremo. Ele vai morrer. O corpo vai tentar manter, né, esse calor até certo ponto, tá? Tanto que uma característica desses animais que moram, que vivem, né, em lugares com temperatura térmica tão baixa, que além deles serem endotérmicos, né, como todos os mamíferos, eles vão ter uma camada adiposa, uma camada de gordura muito mais significativa, muito mais espessa do que a dos outros mamíferos, tá? E pelos também muito mais grossos, numa quantidade muito maior. Por quê? Essa camada extra de gordura e esses pelos mais densos, eles vão funcionar como isolantes térmicos. Não vai permitir que o calor interno do corpo ele seja dissipado para o meio externo, né? Então, o calor ele se dissipa do meio mais quente para o menos quente. Então, essa camada adiposa e esse excesso de pelos impedem essa dissipação do calor, o que não vai acontecer em outros animais, por exemplo, que não estão adaptados, tá certo? Então, além da endotermia, né, dependendo do local aonde eles vivem, eles terão outras adaptações para sobreviver no ambiente, tá certo? Como eu falei, mamífero, mama, fere, né? Aliás, mama, fere, portador. Então, todo mamífero, ele vai possuir as glândulas mamárias, né? A gente usa outros nomes para se referir a essas glândulas mamárias, mas a função dela é uma só, é produzir leite após o nascimento do filhote, tá certo? Então, dentro das características dos mamíferos, além dessa glândula mamária, ele tem que ter outros anexos, tá? Que todos os mamíferos vão ter. O pelo, por exemplo. Mas, cara, a baleia é um mamífero, ela tem pelo? Tem. Ela tem pelo, como todos os mamíferos vão ter pelo. Nós temos pelos, todos eles vão ter pelo. O que vai diferenciar? A quantidade e a espessura desses pelos, de acordo com a adaptação do ser vivo, tá certo? Então, glândulas mamárias, pelos e glândulas. Mas as aves já tinham uma glândula, sim. Mas os mamíferos vão ter um número bem maior de glândulas, né? Olha aqui, glândulas.
a mamária, sudorípara, sebácea e odorífera. Cada uma delas com uma função específica que favorece a adaptação dos mamíferos no ambiente. A glândula mamária, a função dela, produção de leite para alimentar o filhote recém-nascido, né? Então, esse filhote ele já vai ter alimento de forma simples. A mãe, claro que ela vai ter que ter alimento para produzir o leite materno, mas ela vai facilitar o trabalho dessa mãe. As glândulas sudoríparas, a função dela é o resfriamento do corpo. Lembra que eu falei? O corpo dos endotérmicos, eles vão ser capazes de fazer a manutenção da temperatura interna. Essa temperatura ela pode chegar a níveis muito altos. Ele tanto tem que conseguir reservar essa temperatura quanto dissipar. Quando a temperatura está muito quente, tanto no meio externo quanto no interno, as glândulas sudoríparas entram em ação. Elas liberam o suor que em contato com a pele faz com que ocorra a evaporação desse suor através do calor, deixando esse corpo mais frio, menos quente, né? Fazendo o corpo perder calor interno para o meio externo, tá certo? As glândulas sebáceas. As glândulas sebáceas, elas produzem o que a gente chama de sebo. O sebo é um óleo. A nossa pele não tem certa oleosidade? A de todos os mamíferos vão ter essa oleosidade. Essa oleosidade, ela é importante. Por quê? Porque ela hidrata essa pele, ela hidrata a camada superficial desse corpo e ela funciona também, às vezes, até como um protetor, tá? Um protetor solar, por exemplo, ok? E as glândulas odoríferas, elas estão mais relacionadas com as relações sociais desses mamíferos. Como assim? Muitos mamíferos eles vão se reconhecer através do cheiro. A mãe reconhece o filhote através do cheiro, né? O cheiro ele é importante para o acasalamento. A fêmea, por exemplo, quando ela entra no seu período fértil, ela libera odores através dessas glândulas odoríferas, indicando que ela está pronta para procriar. Isso faz com que os machos sejam atraídos, né? Então, o cheiro que as pessoas elas transmitem é um diferente do outro. E não só as pessoas, mas todos os animais, eles vão ter um cheiro específico que fazem com que haja essa relação social entre as espécies, tá certo? Outra característica dos mamíferos é a presença do músculo diafragma, né? O músculo diafragma está logo ali abaixo do pulmão e ele ajuda o pulmão a se estender para a entrada de ar e depois a se comprimir para a saída do gás carbônico, né? Então, o diafragma é importante. Além do diafragma, eu vou ter presença aí, ó, de hemácias anucleadas. Então, as hemácias dos mamíferos, elas são produzidas com núcleos e elas vão perdendo esse núcleo ao longo da vida desse animal, ao longo da vida útil dessas hemácias, tá? Então, elas se tornam anucleadas. É uma característica também dos mamíferos, tá? Outra característica que os mamíferos vão ter, a presença do útero. E a função do útero, né, junto com a placenta, é desenvolver o filhote. E a placenta vai disponibilizar a troca gasosa, né, que aquele feto precisa. Então, através da placenta ele vai receber oxigênio e através da placenta esse feto vai eliminar o gás carbônico, que para ele é tóxico, tá certo? E os nutrientes, então aquela coisa de a mulher ficou grávida, tem que comer para 2. Não precisa comer para 2. Por quê? Porque independente do que ela comer, ela vai conseguir passar esses nutrientes para o feto através da placenta,
Tem que ter muito cuidado com a alimentação, não em relação à quantidade, mas em relação à qualidade, tá certo? Por conta de útero e placenta, o desenvolvimento aqui, né, dos mamíferos, ele tem um desenvolvimento completo. O que isso significa? Não vai ter metamorfose. Todo o desenvolvimento vai ser dentro desse útero, né, dentro dessa placenta, e o bebê que vai nascer, ele vai nascer com todas as características dele de um adulto, né? As características mais específicas. Claro, outras estruturas elas vão se desenvolvendo fora do corpo, como dentes, às vezes cabelo, apesar que alguns bebês já nascem com cabelo, né? Outros não. Então, esse desenvolvimento, de certa forma, é completo, porque não vai ter nenhuma outra estrutura que o bebê já vai formar depois de adulto, tá certo? A sistemática dos mamíferos. O que é essa sistemática? É uma classificação, né, dentro da classe. Então, a classe é a mamália. Quando eu analiso a classe mamália, eu posso dividir essa classe mamália em ordens, né? Lembra do Reficofage? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, eu já tenho o reino, né? Que é animalia, o filo, que é artrópode, o filo, que é vertebrado, a classe mamália e agora a ordem. A ordem, eu vou poder dividir esse grupo em 3 ordens. Os prototérios, que também são chamados de monotremados, os metatérios, que também são chamados de marsupiais, e os eutérios, que são chamados também de placentários, tá? Então, vamos falar primeiro dos prototérios, ou prototeria, que são a mesma coisa de monotremados, tá? Uma das grandes características dessa ordem é que esses seres são ovíparos, tá? Eles são ovíparos. Isso aqui ficou invertido, ó. É prototeria ou monotremados. E a principal característica é serem ovíparos. E o que é ser ovíparo? É que dentro da classe mamália, esses animais do grupo da ordem, né, prototérios, eles vão, ao invés de ter placenta e útero, eles vão botar ovos. Então, dentro do grupo mamália, eles são os únicos, né, que vão botar ovos, eles são ovíparos, tá? Mas tem outras características que os vão diferenciar, inclusive presença da cloaca. Então, esse animal, ele também não vai ter o sistema, uma estrutura específica para liberar urina e uma estrutura específica para liberar fezes. Ele vai ter uma única estrutura que vai liberar urina e fezes ao mesmo tempo, diferente de todos os outros mamíferos, tá certo? Mas ele vai ter todas as glândulas, inclusive a mamária. A única diferença da glândula mamária dele é que não tem o mamilo, que é a estrutura onde o filhote coloca a boca para poder sugar o leite. Na verdade, quando os exemplares de monotremados, que são, no caso aí, o ornitorrinco e a equidna, que não são encontrados, inclusive, no Brasil, viu, gente? Eles são encontrados na Austrália, Nova Zelândia, Nova Guiné, Tasmânia e nas ilhas das proximidades desses locais, tá? Eles, ao botar o ovo, chocar o ovo, o bebê nascer, esse leite, ele começa a sair dessa glândula mamária e escorrer pelo corpo desses animais. E o filhote passa o dia lambendo o corpo da mãe, tá? Lembrando que a glândula mamária que produz o leite é só a materna, tá? Em todas as espécies de mamíferos, ok?
Então, aqui eu tenho a imagem de uma equidna, né? Um animal bem estranho pra gente, porque nós não temos ele, na nossa natureza a gente não vê. Apesar dele ter esse bico aqui bem parecido com o tamanduá, né? E aqui é o ornitorrinco. O ornitorrinco pode ser uma imagem mais presente na vida de vocês, porque tem desenhos animados, né? Que tem personagem que é um ornitorrinco. Então, vamos falar agora da metateria ou dos marsupiais. Então, os marsupiais recebem esse nome porque eles têm uma bolsa no abdômen, né? Essa bolsa recebe o nome de marsúpio, então eles ficaram conhecidos como marsupiais por causa da presença dessa bolsa. Então, no livro de vocês aí na página 58, você vê aí uma imagem de um canguru e nessa imagem de canguru você vê aqui, ó, logo na altura do joelho dele, né, logo abaixo da pata anterior dele, que é bem mais curta do que a posterior, a cabecinha aí de um filhote, ó, o filhote está dentro desse marsúpio. E por que que esse filhote fica dentro desse marsúpio? Porque os marsupiais, eles não vão ter um útero, né, bem desenvolvido. Eles não vão ter uma placenta bem desenvolvida. E aí o filhote ele não consegue completar o seu desenvolvimento nessa placenta, nesse útero. E aí o que que acontece? O bebê ele nasce prematuro, ele nasce antes do tempo. Ele nasce muito pequeno, ele nasce com aproximadamente 5 centímetros. Pensa aí, 5 centímetros é aproximadamente 3 dedos juntos, assim, a altura de 3 dedos juntos. Esse bebê, se ele não tivesse o marsúpio para ser protegido pela mãe, ele iria morrer no ambiente. E dentro desse marsúpio estão localizadas as glândulas mamárias dos marsupiais. E aí esse bebê ele passa ali um bom tempo se alimentando e completando o seu desenvolvimento. Então o marsúpio ele se parece muito em relação a nós. Quando o bebê nasce prematuro, ela não vai para um berço especial que mantém a temperatura, recebe alimentação. Esse marsúpio vai funcionar mais ou menos desse jeito, tá certo? Só que uma coisa muito natural. Os marsupiais, eles já existem já no Brasil. No Brasil, nós vamos encontrar aí, ó, o gambá e a cuíca, que são representantes brasileiros. Só que o gambá, ele não tem o marsúpio, tá? Quando esses filhotes nascem muito pequenos, eles se agarram à mama e não largam mais. Eles vão mamar o tempo inteiro naquela mama ali, naquela glândula mamária. Lembrando que esses animais têm várias glândulas mamárias, né? E aí, se tiver um número maior de filhotes em relação às glândulas mamárias, esses que não têm a mama, eles vão acabar morrendo, tá certo? E essa gambá, quando dá a luz, ela fica um bom tempo só no ninho, sem sair nem para se alimentar. Ok? Então, aqui eu tenho a cuíca e o gambá, tá? Agora nós vamos falar da ordem eutéria ou placentários, tá? Os placentários recebem esse nome porque já tem essa placenta bem desenvolvida, né? Então, todo desenvolvimento vai acontecer dentro do útero e dessa placenta, proporcionando aí, né? Ó, aqui como a gente pode ver um bebê humano, ó, o desenvolvimento completo do feto, tá certo? Como eu já falei, essa placenta bem desenvolvida, ela é responsável tanto pela nutrição quanto pela troca gasosa. Além da nutrição e da troca gasosa, vai fazer a eliminação das excretas, né, do feto. E uma coisa importante, a placenta ela permite a entrada de anticorpos. O que são esses anticorpos? São células de defesa. Então, o bebê, de certa forma, ele vai ficar
protegido, ele já nasce protegido contra várias doenças, né? Que a mãe já tem ali anticorpos contra elas, tá? Essa placenta a gente chama ela de semipermeável, ela permite a passagem de algumas coisas e outras não. Infelizmente, ela não vai permitir a entrada só de coisas boas. Ela também permite, por exemplo, a entrada do vírus HIV, da AIDS. Se a mãe ela for HIV positiva, ela pode passar para o bebê, através também dessa via placentária, tá? Se uma mãe se ela tem já o diagnóstico da doença, se ela já é HIV positivo, se ela fica grávida durante toda a gravidez, se ela também tomar a medicação, ela pode evitar a transmissão para o feto, porque os medicamentos eles conseguem impedir essa passagem via placentária, tá certo? As funções vitais dos mamíferos. Quando a gente pensa nos hábitos alimentares, nós vamos ter uma variedade tão grande de mamíferos que a gente pode separar esses mamíferos por seus hábitos alimentares. Então, eu vou ter mamíferos, por exemplo, que vão ser, na idade adulta, herbívoros, ou seja, vão se alimentar só de plantas. É o caso do boi, do carneiro e de inúmeros outros aí, mamíferos herbívoros. Outros vão ser frugívoros, alguns exemplos, como alguns dos morcegos e o bugio, que é um tipo de macaco, né? Frugívoro que se alimenta só de frutas, todos os tipos de frutas, tá? Carnívoros, lobos e onças. Esses animais na fase adulta, que é quando eles não mamam mais, eles vão se alimentar só de carne, então eles têm que ser excelentes caçadores. Os onívoros, nós entramos aqui, ó, nos onívoros. O porco também junto com a gente. Onívoro é aquele que vai se alimentar de tudo, das folhas, das frutas, das carnes, tá? De tudo, dos ovos, de leite, continuamos na fase adulta ainda tomando leite, né? Então, tem uma alimentação muito mais variada. Os insetívoros que vão se alimentar só de insetos, os hematófagos que vão se alimentar de sangue. Morcego entra nos dois, ó. O Carol nem sabia que morcego era mamífero. Morcego é mamífero. Então, nós vamos ter alguns morcegos que vão se alimentar exclusivamente de frutas e outros que vão se alimentar de sangue. Vixe, geralmente esses hematófagos, eles são uma grande minoria, eles vivem muito em cavernas, longe da civilização. Eles se alimentam muito de sangue animal, né? E quando eles estão perto da humanidade, quando a humanidade chega perto de onde eles estão, eles têm preferência também pelo sangue dos animais domésticos, mas não impede de que esses morcegos hematófagos, ele chupe o sangue da pessoa se ele entrar e ela estiver dormindo e ele conseguir acesso não, tá? Então corre o risco. E ele é um animal que transmite raiva, então tem que ter bastante cuidado com morcegos que são hematófagos, ok? Sobre os morcegos ainda. Eles são os únicos mamíferos voadores. Nós vamos ter mamíferos terrestres, né? Como eu já falei aí, boi, cachorro, nós, macacos, hipopótamos, antas, porco. A maioria que você pensar vai ser terrestre. Nós vamos ter os aquáticos, como o golfinho, como o boto, como as baleias. Eles precisam, né, que são aquáticos, sempre vir para o meio externo, para fora da água, para completar sua respiração. Mas isso a gente vai falar mais lá na frente um pouquinho, tá? E os morcegos, eles são os únicos mamíferos que a gente chama de voadores, tá? Eles vão se distribuir por todo o mundo, como todos os outros mamíferos. Então, em qualquer parte do mundo a gente consegue encontrar morcegos. E uma característica dele, as asas dele, na verdade, são os braços e as mãos unidas nessa estrutura aí, tá?
Então, vai ter uma membrana que vai recobrir aí, né? Nos dedos dele, que vão se ligar ao corpo, e aí eles vão ter essa capacidade de voar. Eu falei dos morcegos hematófagos, né? Que eles podem sim transmitir raiva. Mas os morcegos que são frugívoros, eles são excelentes polinizadores e dispersores de sementes. Então, eles têm o seu lado bom também, tá certo? Então, vamos continuar aí nas funções vitais, falando agora da respiração. Bom, para os mamíferos, essa respiração ela é exclusivamente pulmonar. Não existe outro tipo de respiração que não seja através dos pulmões. Por isso, esses pulmões são bem grandes e eles vão possuir uma superfície interna, quer dizer, não essa que a gente está vendo, a parte de dentro, recoberta de estruturas chamadas alvéolos. Os alvéolos, eles são responsáveis pela hematose. O que é a hematose? É a troca gasosa do sangue, né? Hemo sempre relacionado ao sangue. Essa tose aí é a troca gasosa, tá? Então, esses alvéolos vão conseguir capturar o oxigênio para colocar na corrente sanguínea e vão conseguir retirar da corrente sanguínea o gás carbônico proveniente da respiração celular para ser eliminado pelo meio externo através da expiração pulmonar, tá? E como eu falei, os mamíferos aquáticos, eles vão ter que subir constantemente até a superfície da água para fazer essa troca gasosa. Aí vai depender da espécie. Algumas espécies conseguem ficar meia hora submersas, outras conseguem ficar até 2 horas submersas. Depende da espécie, tá? Quanto ao sistema cardiovascular. Então, cardio do coração, né? Eu tenho um coração que vai ter 4 cavidades, sendo 2 átrios e 2 ventrículos. É uma outra característica que é semelhante à das aves, tá? E a vascularização vai ser formada por veias e artérias e o sangue que vai ser bombeado pelo coração, ele vai circular sempre dentro dessas veias e artérias. Por isso essa circulação ela é chamada de fechada. Dentro do coração, dentro dessas cavidades, vai ter o lado onde o sangue é venoso, que é rico em CO2, ele vai passar, e vai ter outras cavidades onde o sangue arterial, que é rico em oxigênio, vai passar. E eles não se misturam. Então, essa circulação é chamada de dupla e completa, tá certo? Vamos ver o coração. Então, aqui, ó, como eu falei, ele tem 4 cavidades: átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, tá? Então, como eu falei, pela veia cava superior e pela veia cava inferior, o sangue vai sair de todo o corpo para chegar no coração. Esse sangue que está chegando no coração, ele é o sangue venoso, ele vem através de uma veia. O sangue venoso é rico em CO2. Ele entra, ele chega pelas veias cavas e vai ser despejado dentro do átrio direito. O átrio direito ele tem uma comunicação aqui, ó, que a gente pode ver, com o átrio esquerdo. Então, esse sangue, quando o coração ele vai bater, né? A gente já ouviu muito falar isso, o coração bate. O que é bater? É contrair, se distender. Contrai, descontrai. Contrai, descontrai. Isso é o bater do coração. Então, cada vez que ele está contraindo, ele está impulsionando o sangue. Então, o sangue ele chega pelas veias cavas no átrio direito. Ele é empurrado para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, isso aqui se fecha, ó, para ele não retornar para o átrio. Quando o coração contrai novamente, esse sangue que está no ventrículo, ele vai ser impulsionado para cá, nessa direção. Nessa direção da artéria pulmonar. A artéria é a exceção à regra, né? Essa artéria vai carregar sangue
é rico em CO2. Geralmente quem faz isso são as veias. Então as artérias carregam sangue rico em oxigênio. No caso aqui do coração, essa artéria pulmonar, ela vai fazer o papel contrário, carregar sangue rico em CO2. A artéria pulmonar leva esse sangue rico em CO2 até o pulmão. Não falei que o pulmão é recoberto pelos alvéolos? Os alvéolos vão fazer a troca gasosa. Os alvéolos estão com o oxigênio retirado do atmosférico pela inspiração e coloca nesse sangue oxigênio e consegue retirar do sangue o CO2. O sangue fica oxigenado. E aí ele vai voltar pela veia pulmonar, as veias pulmonares aqui, ó. Tá? Veias pulmonares esquerdas e veias pulmonares direitas. Eu tenho meu pulmão esquerdo e meu pulmão direito. Pulmão esquerdo e pulmão direito vão enviar o sangue que foi oxigenado aqui, ó, para o átrio esquerdo, né? Do átrio esquerdo ele vai ser impulsionado por ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo ele vai fazer essa passagem aqui, ó, a entradinha dele aqui, ó. E ele vai sair pela grande veia aorta, que já se tem uma trifurcação aqui, né? Ela já se dividiu em 3 aqui, para mandar o sangue de volta para o corpo, tá? Só que isso tudo que eu falei acontece em milésimos de segundo, é muito rápido, tá, pessoal? Mas é assim que o coração funciona. O nosso coração e de todos os mamíferos, tá certo? Então, nós vimos que o sangue ele não se mistura. Átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar, sangue rico em CO2. Veia pulmonar, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e aorta, sangue rico em oxigênio. Então, essa circulação, ela é fechada porque ela não sai de dentro das veias e das artérias, e ela é completa porque não tem mistura de sangue oxigenado com rico em gás carbônico. Então, aqui a gente vê essa separação desses ventrículos e átrios através aqui, ó, dessas estruturas aqui, onde eu vou encontrar, inclusive, o septo interventricular, que ajuda a fazer a contração e o relaxamento. Contração e relaxamento. Coordena, né, essa contração, esse relaxamento do coração. Tudo bem? E o sistema urinário? O sistema urinário dos mamíferos, nós vamos encontrar, né, 2 rins metanéfricos, 2 rins que vão ser idênticos, né? Então, eu também vou ter o rim esquerdo e o rim direito, ok? Desses rins vão partir 2 estruturas, aliás, de cada rim parte uma estrutura, então eu vou ter 2 estruturas que vão chegar na bexiga. E da bexiga eu tenho uma outra estrutura chamada uretra, tá? Então, o sangue vai chegar, né, ó, a veia renal vai trazer o sangue, né, para os rins. O sangue vai ser filtrado. Quando esse sangue é filtrado, é formada a urina. A urina, ela desce pelo canal chamado uréter. Como eles vão ser 2, são uréteres, tá bom? Esses uréteres vão despejar a urina na bexiga. A bexiga é uma bolsa muscular. Ela consegue armazenar ali, ó, de 400 a 500 ml de urina, tá? Quando ela tá em 400 ml, você já sente a necessidade de urinar. Quando ela chega em 500, 450, 500, você tem uma urgência em urinar, tá? Quando ela tá muito cheia, você sente até uma certa dor quando você consegue urinar, certo? E aí essa bexiga, quando você sente a urgência ou a vontade de urinar, ela vai liberar a urina pela uretra. Lembrando que a uretra masculina, ela tem dupla função, tanto de liberar a urina, que foi produzida nos rins, quanto liberar os espermatozoides do sistema genital. Na mulher, ela tem função exclusiva de liberação de urina, tá certo? A principal excreta dos mamíferos é o ácido úrico, tá certo? E de modo geral, essa
urina vai sair, né, por uma estrutura específica. Lembrando que isso só não vai acontecer nos monotremados que tem a cloaca, certo, pessoal? Sistema nervoso. O sistema nervoso dos mamíferos é o mais desenvolvido de todos, né? São os seres que a gente chama de mais inteligentes. O sistema nervoso ele vai ser composto por 12 pares de nervos cranianos. Aqui a gente consegue perceber esses 12 pares de nervos cranianos que vão ficando aqui no crânio mesmo, né? Aqui é o encéfalo, e do encéfalo parte essa estrutura reta aqui, ó, que é a medula espinal. Da medula espinal vão sair os pares, os nervos espinais, que vão formar 31 pares. Um para a direita, um para a esquerda, um para a direita, um para a esquerda. São os pares de nervos cranianos, tá certo? A coluna cervical ela é dividida em 4 partes aqui, ó. A coluna cervical, a torácica, a lombar e a sacral. E essa medula espinal é protegida por esse conjunto de ossos aqui, tá? Quando tem lesão em algum desses ossos, por exemplo, pode afetar a medula espinal. E dependendo do ponto aonde teve essa lesão, nós vamos ter as sequelas, né? C1 é esse osso aqui, ó. C1, cervical 1, cervical 2, cervical 3. Nós vamos ter até cervical 8, né? Aí depois eu venho a torácica, T1, T2, T3, T4, até a 11. Aí eu venho para lombar, certo? E assim por diante, tá certo? Então, cada vez que uma pessoa, por exemplo, pula de ponta e quebrou a coluna, se ela quebrar, por exemplo, aqui, ó, entre T8, T5 a T8, o que vai acontecer com ela? Paralisia dos membros inferiores, ou seja, paralisia das pernas. E a parte do tronco também. Vai ter pouca sensibilidade abaixo da caixa torácica. Então, do seu tórax, das costelas para baixo, a pessoa vai ficar insensível. Então, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com esportes radicais, né? Porque a gente pode ter uma lesão que acaba sendo para a vida inteira. Tudo bem? Reprodução. Bom, os mamíferos são dioicos, ou seja, existe o macho e a fêmea. E a fecundação é interna, então vai acontecer o acasalamento. O macho vai depositar dentro do corpo da fêmea os gametas masculinos. E ali, esses gametas vão formar o filhote, que vai se desenvolver dentro do corpo da fêmea, né? Como nós já vimos, com exceção também dos monotremados, que eles vão botar ovos, tá? Esse desenvolvimento, ele é direto, não existe metamorfose, certo? Quanto mais desenvolvida a placenta, mais completa vai ser essa formação do filhote dentro do útero, ok? Após o nascimento, a glândula mamária vai produzir o leite que vai alimentar o filhote. Esse período de aleitamento também depende da espécie. Algumas espécies amamentam alguns dias, outras alguns meses, outras chegam a amamentar até anos. Vai depender da espécie e do seu modo de vida, ok? Alguns filhotes vão ser cuidados pelas mães durante também alguns dias, outros durante alguns meses, outros durante anos. Alguns filhotes não se afastam da mãe, por exemplo, durante uma vida inteira. E outros já são afastados com alguns meses de vida, a partir do momento que eles começam ali a conseguir o seu alimento de forma fácil, digamos assim, tá? Então, aqui nós temos alguns mamíferos, né? Algumas mães amamentando seus filhotes. Então, uma mãe da espécie Homo sapiens, né? Uma humana,
amamentando o bebê, uma porca amamentando os filhotes. Olha quantos mamilos que a porca tem, porque ela vai ter um número grande de filhotes. Uma macaca, bem parecida com a mãe, né, a humana, e aqui um cervo, uma cerva alimentando o filhote. E aqui uma chargezinha para a gente pensar e levar em consideração, né? São apenas animais, não é? Quer dizer, eles não sentem nada, pois não? E no prato aí, pelas características, a gente sabe de que espécie que eles estão falando, né? Bom, pessoal, a nossa aula termina por aqui. Espero que tenha retirado bastante dúvidas, mas se ainda ficou alguma, vocês podem me mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.